Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para administrarmos mais uma aula. Hoje, dia 15/7/2020, nossa aula de hoje é Ciências Naturais, que vem com o tema Prevenindo Doenças. Nós vamos conhecer um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre como nós podemos prevenir algumas doenças, tá? Nós sabemos que existem doenças infecciosas e doenças não infecciosas. Doenças infecciosas, aquelas que são transmissíveis, e as não infecciosas são aquelas que não são transmissíveis, tá certo? Muitas doenças nós podemos evitá-las. De que forma? Tendo uma boa alimentação, mantendo sempre a higienização do corpo, a limpeza do ambiente em que vivemos, tá? Cortando sempre as unhas, tomando nosso banhozinho direitinho. E de todos, o mais importante é mantermos as nossas vacinas em dias. Quando somos pequenos, a mamãe, ou o responsável, geralmente todos os meses, tem aquela rotina de levar no posto de saúde, na unidade de saúde, para estar atualizando o cartão de vacina de vocês. Para que essas vacinas? Essas vacinas ajudam a prevenir algumas doenças, como catapora, sarampo, a febre amarela, a hepatite, entre outras. Então é muito importante essas vacinas, tá certo? E os nossos pais, eles são bem responsáveis e cuidadosos com os nossos cartões de vacinas, eles nunca deixam atrasar, né? Então nós vimos agora, vamos pegar agora o nosso livro 4, abrir lá na página 229 e vamos explorar um pouco do conteúdo que o nosso livro está trazendo quando se fala sobre prevenção, prevenindo doenças. Uma pessoa saudável tem disposição para se divertir, estudar, trabalhar e se exercitar. Uma pessoa saudável, ela brinca, corre, pula, diferente de uma pessoa que está se sentindo mal, sentindo, algum problema de saúde. Há vários fatores que influenciam nas condições físicas e mentais das pessoas. Alguns desses fatores dependem de atitudes pessoais e outras são de responsabilidades da sociedade e do poder público. Ou seja, alguns cuidados nós sabemos que devem partir da gente, mas alguns outros cuidados vêm também dos governantes, que são da prefeitura e do estado, que é o governo, tá? Então, os principais fatores que dependem de atitudes pessoais são relacionadas aos hábitos saudáveis, como uma boa higiene e alimentação adequada ajudam a evitar doenças. Nós nos alimentarmos adequadamente, isso ajuda muito na prevenção de doenças. Nós não podemos estar trocando o nosso almoço por um simples lanche, um sanduíche, um pedaço de pizza. Nós sabemos que esses lanches muitas vezes fazem mal, tá bom? Então vamos continuar mantendo a nossa alimentação saudável, arroz, feijão, muita salada, carne, quem come carne, e frutas. E antes de consumir frutas e legumes, sempre lavar e higienizar. Por exemplo, o contágio de doenças infecciosas pode acontecer por contatos físicos ou por objetos contaminados, como pratos, copos e talheres. Talheres, copos e pratos são de uso individual. Por quê? Porque nós não sabemos se nosso colega está com resfriado e nós dividindo, ou seja, compartilhando esses tipos de objetos, nós podemos estar contraindo também se ele tiver com a gripe, nós vamos contrair essa gripe, tá bom? Então, isso são objetos de uso pessoal. Na página seguinte, nós temos já os principais fatores o que nós acabamos de falar é de responsabilidade nossa. Nós que temos que ter esse cuidado, se policiar na hora que formos beber água para não dividir um copo com o outro, não dividir os talheres, não dividir a mesma escova de dente, não dividir as mesmas toalhas. Isso são de usos pessoais, entre outros objetos que nós sabemos que é de uso pessoal, tá bom, gente? Então, já os principais fatores que são de responsabilidades do poder público são tratamento de esgotos,
coleta de lixo e de distribuição de água tratada. Isso é de responsabilidade do Estado e da Prefeitura. Eles são responsáveis por esses principais fatores, tá? Eles nos fornecem esses serviços. A distribuição de água, chamado de saneamento básicos, tá? As áreas de lazer para a população também são de responsabilidade governamental, pois estão relacionadas ao bem-estar social. Os parques e as praças também são de responsabilidades tanto do Estado quanto da Prefeitura, para disponibilizar área de lazer para a população, e a população, né, usufrui para fazer atividades físicas, para ajudar também na saúde, tá? Por isso a população paga impostos. Nossos impostos são revertidos em quê? Nós pagamos os impostos e eles procuram manter as praças públicas e os órgãos públicos sempre bem conservados e abastecidos para que a população possa usufruir. Mas nem sempre nós sabemos que o nosso dinheiro não é bem empregado no que vai nos ajudar, né? Sempre os governantes desviam essas verbas, mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, para que o governo tenha as condições de providenciar esses e outros serviços, nós precisamos pagar os impostos. Nós pagamos, porque se a gente não paga, nós somos intimados, né? Então nós pagamos, mas muitos deles não fazem para a gente o que era de devido responsabilidade deles. Então, como direito de todo cidadão, o governo tem o dever de fornecer de maneira adequada o serviço de saneamento básicos, especialmente porque o acesso a eles podem evitar muitas doenças. Ou seja, água tratada, esgotos é algo de fundamental importância para nós. Água tratada, principalmente, nós usamos a água para fazer praticamente tudo, tá bom? Então, porque se nós não temos um saneamento básico, nós podemos ter ou seja, se não tem água tratada, nós podemos pegar algumas bactérias. E nessas bactérias, o que vai acontecer? Nós vamos ter diarreia, vamos ter cólera, que são aquelas dores fortes na barriga, a leptospirose, que é uma doença transmitida pelo xixi do rato, também algumas formas de hepatites e muitas vermes. É por isso que é importante bebermos sempre água filtradas nós temos o direito de receber águas tratadas, tá bom? E na página seguinte, no exercício de aplicação, a vacina é muito importante, como eu havia falado para vocês. A manutenção de uma vacina a vacina é muito importante, a manutenção de uma vida saudável, ou seja, se eu tenho as minhas vacinas em dias, eu sempre vou estar saudável, né? Vai ser mais difícil eu contrair qualquer tipo de essas doenças tropicais. Para participar das campanhas de vacinação, os pais ou responsáveis devem levá-los à unidade de saúde mais próxima de sua casa. As vacinas protegem-nos de várias doenças infectocontagiosas, como sarampo, a tuberculose, rubéola, coqueluche, poliamites, a paralisia infantil, entre outras, né? Nós sabemos que tem e que essas vacinas que são fornecidas de graças, né, podem prevenir. Então, peça ao seu responsável uma fotocópia. Antigamente, Xerox chamava-se fotocópia, mas hoje nós já temos um nome bem mais moderno, né? É Xerox. Você vai pedir uma Xerox do seu responsável, tá? Da sua carteira de vacinação. Nela consta as vacinas que são obrigatórias ao longo dos primeiros anos de vida. Com a ajuda do professor, como nós não estamos juntos nesse período de pandemia, você pode estar realizando em casa mesmo com o papai ou com a mamãe, tá? Então, com a ajuda do professor, pinte os quadrinhos das vacinas que você já tomou.
Se for necessário, atualize a carteira. Ou seja, se você tiver com a vacina atrasada, procure a unidade de saúde junto com a mamãe e com o papai para atualizar a sua carteira de saúde. Aqui ao lado, na outra página, nós temos o modelo do nosso cartão de saúde. Você vai pintar e colocar o nome das vacinas que você já tomou aqui. E aí você vai identificar as que vocês tomaram utilizando uma cor, tá? Um lápis de cor da sua preferência, tá certo? Cuidado na hora de manusear a sua carteira de vacina para você não rasgar, que é muito importante nós guardarmos. Na questão 2, leia o texto, tá? Você vai ter que ler o texto. A saúde não é apenas a ausência da doença, mas algo construído todos os dias. Devemos pensar a saúde sobre diferentes aspectos da vida, a física, social, cultural, emocional, entre outros. Devemos pensar em hábitos saudáveis que favorecem a vida em harmonia consigo, com outros seres e com o ambiente. Agora faça o que se pede. Converse com os colegas e o professor sobre o que são hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis nós vimos que são nos alimentarmos bem, fazer atividades físicas, né? Ler um bom livro, porque também vai ajudar a mente. Isso é um hábito saudável, tá bom? Em dupla, recorte de revistas e de jornais, imagens que representem hábitos saudáveis e colhe no espaço abaixo. Então, vocês vão procurar a imagem que represente um hábito saudável e colocar lá na questão. Leia o texto na página seguinte, na página 233. Um programa de saneamento básico deve ter os seguintes pontos: abastecimento de água, rede de esgoto, coleta destinada aos resíduos sólidos, melhorias sanitárias domiciliares, tá bom? E sobre a orientação do professor, debata com os colegas as seguintes questões: o município onde você mora possui saneamento básico para todos? Nem todos, né, têm esse saneamento básico ainda. Nós sabemos que as grandes cidades não chegam a favorecer o saneamento básico, não chega a atender toda a população, principalmente aqueles bairros mais afastados, né? Eles são bem carentes em relação a esses cuidados. Então, infelizmente, a resposta é não. Qual a importância do saneamento básico para a saúde humana? Então, você vai colocar essa resposta na questão B. Tá bom, meus amores? E eu quero a atividade de hoje, nós iniciamos, não esqueça que é as Ciências Naturais, que está na página 228 e vai até a página 233, tá bom? Que é o nosso último assunto do livro de Ciências Naturais. Um forte abraço para vocês e até nossa próxima aula, se Deus quiser.